Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos... Eu vou ler todo o texto, apesar do texto ser extenso, mas para a gente conseguir entender o que está acontecendo, é um texto histórico. E sendo um texto histórico, se a gente pular algumas partes, vai ficar muito complicado o nosso entendimento. Um abraço, pastor Feitosa, é um prazer revê-lo. Que Deus abençoe a vida do irmão, em nome de Jesus. Acompanhe, por favor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra, e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas, e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então
Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dize ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra esse lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Apenas o versículo 1 agora. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Oremos. Deus bendito e santo, Tu és o Deus da aliança, o Deus da palavra, o Deus que cumpre zelosamente, fielmente, as promessas da aliança, as promessas de bênção, de misericórdia, de graça, de salvação, mas também as promessas de punição, de condenação. O Senhor é o Deus que nos chama a um conserto, a um renovo diante de Ti. Que assim seja nesta noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, há uma escritora renomada na Espanha, chamada Berna González Arbor. Esta escritora aponta para um novo tempo que nós estamos para viver nesta década. De uma maneira muito sábia e cheia de autoridade, essa mulher faz uma releitura da década de 1920, e ela aponta um paralelo entre aquela década e a década que vivemos. A década de 1920 foi antecedida pela peste espanhola e pela guerra. Como resultado, em 1920 ou naquela década, as pessoas se entregaram às paixões, se entregaram ao hedonismo, se entregaram a uma vida dissoluta, tentando compensar as perdas familiares, as perdas de relacionamento e a perda de tempo tomados pela guerra e pela peste. Essas pessoas queriam então tirar o pai da forca, num ditado popular. Elas queriam fazer tudo o que pudesse, como se não houvesse amanhã. O resultado foi o aumento no consumo do álcool, o aumento no consumo das drogas. O resultado foi muita dança, muita festa, muitas revoluções. O resultado também foi impulsionado pela indústria de automóveis,
pela indústria de caminhões e a capacidade de transportar matéria-prima daqui para ali. Como conclusão ou como fechamento dessa década, nós vimos, ou historicamente conhecemos, o bug que aconteceu em 1929. Depois as pessoas se entregarem dissolutamente aos prazeres e investirem tudo que possuíam, sofreram uma grande queda. De maneira semelhante, Berna Gonzalez faz esse comparativo, apontando que essa década que estamos vivendo hoje, gigantesco no consumo de álcool, pelo aumento gigantesco no consumo de drogas, pelo aumento gigantesco na imoralidade sexual, pelo aumento gigantesco em busca de relacionamentos furtivos, para tentar compensar 2 anos ou 2 anos e meio, que nós ficamos sem poder nos abraçar, sem poder nos relacionar, sem poder compartilhar um com o outro. Bem, nós nem acabamos a pandemia e nós já estamos vendo o aumento acontecer. Ela aponta ainda, nos seus escritos, que de maneira semelhante ao que aconteceu em 1920, impulsionados pela indústria, nós estamos sendo impulsionados pela tecnologia, pela nanotecnologia, pela biotecnologia, e nós estamos tendo avanços gigantescos, o que é muito bom. Estima-se que coisas que alcançaríamos daqui a 7 anos, a pandemia forçosamente os trouxe até nós, como por exemplo o home office. Algo que estava sendo trabalhado e previsto para nós conquistarmos apenas no final da década, nós fomos forçosamente obrigados a conquistá-los no primeiro ano. Professores tiveram que aprender a dar aula home office. Alunos, crianças tiveram que aprender a assistir aulas assim. Nós tivemos que aprender a fazer cursos, inclusive nós do presbitério tivemos que aprender a fazer reuniões online. As discussões já não são mais acaloradas. Nós não temos mais contatos. As coisas estão mudando. É um novo tempo. Como viver esse novo tempo? Como nós vamos chegar então a 1930? 2030. Até voltei no tempo. Como você vai estar daqui a 10 anos? Como esta igreja vai estar daqui a 10 anos? Se nós de fato estamos entrando nesse novo tempo, num tempo em que haverá exageros, nós seremos abençoados por alguns avanços, mas correremos riscos de outros lados. Como nós chegaremos em 2030? Como você vai chegar? Bem, a questão a ser pensada aqui tem a ver com o texto que nós lemos. Eu queria descrever um pouco do que estava acontecendo antes desse texto, para que você entendesse por que eu estou meditando sobre um novo tempo. Vamos voltar um pouco nos reis anteriores. O pai de Josias foi Amon, reinou por 2 anos apenas. Ou o rei que antecedeu a Josias foi Amon, reinou 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, muito mal. Antes de Amon, quem reinou foi Manassés, e reinou por muitos anos. Se você quiser, pode voltar a sua Bíblia aí no capítulo de número 33, e você vai ver que Manassés reinou por 55 anos. Manassés foi um dos piores, talvez o pior rei de Judá. Manassés aprontou todas e um pouco mais, chegando ao ponto de sacrificar crianças ao Senhor, que não é o Senhor Deus. Pode ser a qualquer outro Senhor, não o Senhor Deus. Manassés veio a se converter apenas no final do seu reinado. Quer dizer que durante 55 anos, ou quase 55 anos, Manassés impregnou a nação de idolatria, impregnou a nação de injustiça, de desigualdade, impregnou a nação de sacrifícios profanos. Tudo o que podia ser de ruim, Manassés ensinou o povo a fazer. Quando Manassés morre e vem Amon, ele reina por 2 anos, e ele continua na mesma pegada de Manassés, fazendo ainda coisas piores. E agora quem assume o reinado é o rei Josias, com 8 anos de idade. Claro, sendo tutelado, sendo acompanhado por alguém.
O que nós vemos aqui, a partir desse capítulo, é um jovem rei, que redescobriu os valores antigos da palavra de Deus, e por meio desses valores, ele promoveu uma mudança radical, e ele trouxe um novo tempo para a nação de Judá. Eu queria meditar com você sobre essas lições. Primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, é que a idade não deve definir o nosso comprometimento com Deus. Consagração não é algo que depende da idade que você tenha. Você precisa entender isso. E essa é a primeira lição. Consagração não depende da sua idade. A sua idade não determina o grau de comprometimento que você tem com Deus. Como você se relaciona com Deus. O que nós vemos aqui é um jovem garoto com 8 anos de idade que começa a reinar. E você pode observar pelo texto, ele começa a reinar, reina por 31 anos, ele faz o que é reto perante o Senhor. E no versículo de número 3 diz: porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, rompeu com o Deus de Amon, rompeu com o Deus de Manassés, e foi buscar o Deus de Davi, seu pai. Quer dizer, ele passou a andar nos caminhos de Davi, ele passou a observar a palavra como Davi observava, ele passou a temer a Deus como Davi temia, ele passou a ser um homem segundo o coração de Deus, como Davi o era. Mas a idade dele faz a diferença para nós aqui. Ele começa a reinar com 8 anos, e no 8º ano de seu reinado, diz aí que ele começa a buscar de maneira mais direta ao Senhor. Nós estamos falando de um adolescente, nós estamos falando de um menino ainda, nós estamos falando de uma pessoa, que talvez eu e você diríamos, ninguém dá nada por esse aí. Nós estamos falando de alguém que eu e você julgaríamos como desajuizado, 16 anos de idade, 15 anos de idade, tem nada na cabeça. O que pode ter de bom aí? O que pode ter de importante aí? Nós entendemos de uma maneira equivocada que vida de consagração, que dedicação a Deus, que compromisso com Deus é limitado a pastores e presbíteros, talvez um grupo de idosos na igreja. E nós acabamos passando essas ideias equivocadas para os nossos filhos, para os mais jovens, para os adolescentes, permitindo que eles deixem para pensar nisso apenas mais tarde, quando tiverem lá para os seus 45, 47, 50 anos. Nós os incentivamos a muitas coisas, incentivamos ao estudo, incentivamos a namoro, incentivamos a festas, incentivamos a bom trabalho, boa profissão, mas nós temos lentidão em incentivá-los em buscar o Senhor desde o início. Nós estamos entrando num novo tempo. Eu imagino que você que tenha filhos pequenos, você já deve ter pensado como eu, o que vai ser desses meninos meus em 2030? Vocês viram ali 3 meninos, 2 meninos e uma menina, que é o que eu tenho. Um com 13, um com 10 e uma com 6. O que vai ser desses meninos? Se eles não começarem a se consagrar a Deus hoje, se eles não começarem a buscar Deus agora, se nós de fato queremos viver um novo tempo e um tempo extraordinário, antes de chegar nesse novo tempo, nós precisamos começar agora a uma vida de consagração pessoal, a uma vida de busca ao Senhor, a uma vida de oração, a uma vida de dedicação. Diz o versículo de número 8, que no 18º ano do seu reinado, 18º ano, já tendo purificado a casa, já tendo purificado a terra, agora ele toma iniciativas para que se purifique o templo, para que volte a restaurar o culto, para que o culto tome o lugar central na vida do povo. Ele já havia abandonado todos os postos ídolos, queimado, destruído, acabado com a idolatria na vida dele, na vida da nação. Estava tratando o povo, e agora
no 18º ano do seu reinado, ele já está transmitindo isso para a nação inteira. Um menino que se consagrou a Deus, um adolescente que se consagrou a Deus, um jovem que se dedicou a buscar o Senhor de todo o coração. Hoje consagração tem a ver com a sua vida de piedade. Consagração tem a ver com a sua vida devocional, com a sua leitura da palavra, com a sua oração. Consagração tem a ver com o que você fala e com o que você ouve. Tem a ver com o que você faz e como você faz. Tem a ver como você age e como você reage diante das circunstâncias. Tem a ver com um coração cheio do temor de Deus e que em última instância está preocupado em agradar somente ao Senhor e não a si mesmo. Consagração tem a ver com preocupar-se com o que Deus pensa de você, do que Deus está fazendo. Meus queridos, eu queria perguntar então a você, para que você pense, como você vai chegar no final dessa década? Qual vai ser a sua contribuição efetiva para esse novo tempo? É um novo tempo, né? Normal? Será que vamos voltar ao normal? Normal de 2019? Não, gente, nem se não tivesse pandemia, as coisas não são assim. Os tempos são mudantes, eles mudam o tempo todo. Nem se não tivesse pandemia. A questão é, em meio a um tempo que vai explodir de hedonismo, que vai explodir de bebidas, imoralidades, festas, mas também vai explodir de tecnologias, de avanços, qual vai ser a sua participação nisso aí? Segundo, nesse novo tempo, a palavra de Deus tem que ser a base da sua vida. Versículo de número 19 ao 28, acontece algo extraordinário que dá-nos a entender que no templo a palavra de Deus ficou sem ser lida há muito tempo. Tinha muito tempo que não se lia a palavra de Deus. Porque com algum grau de surpresa, enquanto os sacerdotes, os trabalhadores estavam trabalhando na reforma do templo, parece vir de lá de dentro uma pessoa dizendo assustadamente que achou lá no meio dos guardados, numa caixa escondida lá atrás, o livro. Achei um livro lá atrás. E tem essa, você vai ficar surpreso de saber o que está escrito nele. Eu andei dando uma lida e as notícias não são boas. Parece que tudo que está acontecendo com a gente estava já escrito naquele livro. E parece que é consequência de pecado nosso. Vale a pena entregar esse livro para o rei. E assim fizeram. O texto diz que, no versículo 19, quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e ordenou a Ilquias, a Aicão, a Safã, a Abdon, e ordenou a eles, dizendo: consultai o Senhor por mim, orem por mim, orem também pela nação, orem pelo restante de Israel e de Judá. Ele envolve inclusive a nação de Israel. A nação já estava dividida, você se lembra disso, o reino do norte, o reino do sul. Reino do norte, Israel, não houve lá nenhum rei piedoso, nenhum. No reino do sul, reino de Judá, alguns reis foram piedosos. E agora o rei Josias diz: orem e consultem ao Senhor, até por Israel e também por Judá. Orem por mim, orem por todos os povos, por todas as pessoas do reino, porque o furor do Senhor é grande e Ele está sendo justo, porque Ele só está cumprindo a palavra da lei. O que a gente aprende aqui, meus queridos, é que foi a redescoberta do livro, foi a redescoberta da palavra de Deus, que impulsionou o rei Josias a buscar o Senhor, que impulsionou o rei Josias a fazer uma grande reforma, que impulsionou o rei Josias a começar uma transformação, e deu a ele e ao povo o privilégio de viver em um novo tempo diante do Senhor.
depois de terem experimentado dias difíceis, anos e anos debaixo do caos, debaixo de idolatria, debaixo de promiscuidade, debaixo de imoralidade, anos e anos sem adoração ao Senhor, sem culto, com isso, anos e anos também sem paz, anos e anos sem alegria, agora por causa de um livro que foi descoberto, não um livro qualquer, mas a palavra do Senhor, eles desfrutam de um novo começo, de um novo tempo. Eu e você precisamos disso. Não necessariamente descobrir um livro que esteja guardado em uma das salas da igreja, mas precisamos nos redescobrir nesse livro. Precisamos voltar nossas mentes para esse livro. Precisamos aprender a nos dedicar à palavra do Senhor. Precisamos gastar tempo lendo a palavra. Nós dizemos, quanto amo a tua lei, igual o salmista disse. A diferença é que o salmista de fato amava. Ele dizia, é o meu prazer dia e noite, de fato na vida dele era. Nós repetimos as palavras, mas não repetimos as ações. Dizemos que amamos o livro, mas nos comportamos de maneira diferente do que está aqui, muitas vezes. Amamos a palavra, mas quem controla as coisas são os nossos sentimentos, as nossas emoções. Amamos o Senhor, mas nós somos os senhores do nosso destino. Meus queridos, enquanto nós não voltarmos completamente as nossas vidas para a palavra, enquanto não redescobrirmos os valores graníticos da palavra, nós não vamos experimentar um novo tempo da parte de Deus. A sociedade pode até experimentar um novo tempo. A sociedade pode passar por um tempo de transformação tecnológica. A sociedade pode experimentar novas filosofias. Mas a sociedade não vai experimentar sal e luz se eu e você não experimentarmos mais da palavra. O que vemos é um jovem que ama o Senhor sobre todas as coisas, que tem a sua conversação moldada pela palavra, que tem as suas ações moldadas pela palavra, que tem o seu governo moldado pela palavra, que tem a sua vida profissional, a sua liderança sobre o povo, moldada pela palavra. Por isso ele promoveu grandes mudanças, experimentou um novo tempo da parte de Deus. Nós precisamos disso, meus queridos. O temor de Deus encheu o coração do rei. Vejam que, depois que eles vão consultar o Senhor, através da profetisa Hulda, Deus manda o recado dizendo, falem ao rei de Judá, que porque ele veio me consultar, e porque ele se quebrantou diante dessas palavras, porque ele se humilhou, no versículo 27, perante Deus, eu vou poupar a vida dele, eu vou poupar o reinado dele, eu vou poupar as pessoas durante o período dele, ele vai morrer em paz, eu vou abençoar a vida dele. Nós precisamos desfrutar da intimidade do Senhor e da paz do Senhor, por meio de uma vida voltada para a palavra. Terceiro e último, a história já caminha para o fim, dizendo, a partir do versículo 29, que Josias renovou a aliança com o Senhor. E a partir do capítulo 35, o rei celebra a Páscoa. Nesse novo tempo, a idade não pode determinar o seu nível de consagração. Nesse novo tempo, a palavra deve ser a base da sua vida. Nesse novo tempo, você deve celebrar o Senhor, independente das circunstâncias. Celebre a Deus. O que nós temos aqui é um rei chamando o povo para um concerto, o rei chamando um povo para a aliança. Todo o povo anui, todo o povo concorda, e eles refazem a aliança com o Senhor, e se comprometem diante de Deus, de amarem ao Senhor de todo o coração, de honrarem ao Senhor com tudo que têm e são, de temerem a Deus. E no capítulo 35, versículo 1, então o rei Josias celebra a Páscoa de acordo com o que está predeterminado na palavra. O restante do capítulo vai dizer que nunca foi celebrada uma Páscoa tão grandiosa, tão alegre, tão festiva diante do Senhor, quanto a Páscoa celebrada por Josias.
A única comparação que você encontra no capítulo 35 é com os dias do profeta Samuel. Tão grandiosa foi a celebração que esse rei fez, que nenhum dos outros reis se aproximou do que ele fez. Ele mesmo dispôs de ofertas de animais para o sacrifício, os príncipes também ofertaram animais para o sacrifício, todo o povo celebra diante de Deus. E você sabe como era essa celebração? Parte do animal era sacrificado, queimado, consagrado a Deus. Parte do animal era retirado e entregue para os levitas, e parte do animal era comido num grande churrasco pelas famílias. O que está acontecendo é isso aqui, uma grande festa. Se o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de hedonismo, se é um tempo de festa, se é um tempo em que as pessoas vão celebrar sem nenhum tipo de limites, nós como povo de Deus precisamos aprender que nós somos chamados nas Escrituras a viver também diante do Senhor um tempo de celebração, um tempo de festa, não sem limites, mas dentro dos limites da palavra. Nós não somos chamados a viver uma vida cabisbaixa. Nós não somos chamados a viver uma vida derrotada, lamentando. Lamentamos quando perdemos alguém, lamentamos quando os planos não saem conforme foram estabelecidos, mas de modo geral, nós somos chamados a viver uma vida de celebração diante do Rei dos Reis. Ele nos garante a vitória, Ele nos conduz em triunfo, Ele nos dá a verdadeira paz, a verdadeira alegria, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Ao nosso redor, o mundo talvez esteja desabando, mas nós temos o privilégio de estar aqui hoje, nesta noite, para celebrar a ceia do Senhor. Como povo de Deus, nós somos chamados a um tempo de celebração. O rei Josias promoveu isso. O rei caminhou nos dois sentidos possíveis. Ele rompe com o passado de pecados, e ele estabelece uma linha para o povo caminhar no futuro, para que pudessem experimentar um novo tempo nas suas vidas. O que nos aguarda nos próximos 10 anos são muitas mudanças, mudanças radicais. A maioria delas para melhor. Assim queira Deus, para melhor, muitos avanços, mas algumas delas podem nos trazer complicações, e para nós não nos perdermos no meio dessas mudanças, nós precisamos voltar o nosso coração para a palavra de Deus, nós precisamos de uma vida de consagração. Então deixa eu dizer para você, cuide da sua consagração pessoal, renove sua aliança com Deus, renove os seus votos diante do Senhor, busque o Senhor de todo o coração, permita que Deus dirija cada ato da sua vida, que Ele dirija cada palavra que você vai dizer. Consagre-se ao Senhor, ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ame a palavra, busque a palavra, leia a palavra, invista um tempo na palavra. Ela é a bússola, ela é o norte, ela é a lâmpada, ela que faz com que nossas vidas possam exalar o bom perfume de Cristo. Ela transforma o coração, ela renova as emoções, a alma, ela vivifica. Então volte-se para a palavra nesse novo tempo, para que Deus te use como usou o rei Josias, e que você faça grandes transformações. Qual vai ser a sua participação nesse tempo que está começando? Nas palavras de Salomão, alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o seu coração nos dias da sua mocidade. Anda pelo caminho que agrada o seu coração e satisfazem os seus olhos. Festeje mesmo, celebre mesmo. Mas lembre que Deus vai te pedir contas. Então celebre diante do Senhor, celebre com amor, celebre com os irmãos em Cristo, cantemos com alegria, sirvamos com alegria, amemos de fato e de verdade neste novo tempo que Deus tem reservado para nós.
Como você vai marcar a sua geração? Qual vai ser a sua participação nesse novo tempo que está começando agora? Feche seus olhos, vamos orar. Deus bendito, dá-nos a graça de amarmos o Senhor, de jamais nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Usa as nossas vidas neste novo tempo, para que nós possamos romper com o passado de pecados e prosseguir para o alvo, imitando a Cristo, numa nova caminhada, em nome de Jesus. Amém.